Bem-vindos ao Somos Brasileiros, esse podcast que nasceu de um projeto pessoal que teve início na pandemia, onde eu entrevistei mais de 100 artistas amarelos e me encantei com as histórias incríveis que muitas vezes se pareciam com as minhas. Aqui nós teremos uma proposta um pouco diferente, já que entrevistamos duas pessoas ao mesmo tempo e temos diferentes visões sobre o mesmo assunto. E como ninguém faz nada sozinho nessa vida, hoje eu quero agradecer muito a Sakura, que compartilha comigo a crença em boas histórias, em trajetórias inspiradoras e em sonhos que se tornam realidade. Muito obrigada, Sakura. E as brasileiras que estão comigo aqui hoje são ela, que é atriz, artista plástica, uma das fundadoras do Coletivo Oriente, com mais de 20 anos de experiência em teatro, TV, cinema, ela faz tudo. O nome dela é Lígia Yamaguchi. E também ela, que é atriz, escritora, fundadora do canal Yobambu, sócia da companhia Cia Ascles, dona do canal Fofurices da Bibi, que é muito fofo, e que acabou de lançar seu primeiro livro, Vai Descer, onde ela conta histórias que ela já viveu dentro dos busão da vida. Beatriz Diaféria! Muito obrigada, meninas. Obrigada. Primeiro, eu sou muito fã de vocês, assim, além da nossa amizade, eu admiro demais vocês, a trajetória, a carreira. E eu achei que vocês tinham tudo a ver de estarem juntas aqui hoje, porque vocês, além de atrizes maravilhosas de projetos incríveis no audiovisual, mas vocês são duas atrizes do teatro muito, né? Eu lembro, acho que a primeira vez que eu ouvi falar da Lígia, eu ouvi seu nome num contexto assim, Lígia Yamaguchi. Aí alguém falou assim, pô, Lígia Yamaguchi, sabe assim? Tipo, nossa, é fera, não sei o quê. Então, assim, eu já conheci o trabalho de vocês e já tendo muitas referências positivas. E eu queria começar perguntando para vocês como que o teatro entrou na vida de vocês. Assim, a Lígia, porque faz muito teatro, a Beatriz tem uma companhia de teatro infantil que viaja o Brasil inteiro fazendo apresentações, então acho que o teatro é uma coisa muito forte na vida de vocês, né? É bastante. O teatro, eu sempre quis, na verdade, desde criança, ser atriz. E eu ficava, essa coisa de criança, fazendo teatro nas férias. A gente tinha um grupo de amigas e a gente fazia teatro para família, para se apresentar, sabe? Aquelas coisas, cobrava ingresso desde sempre. Empreendedora, né? Empreendedora. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de artes plásticas. E daí, de repente, quando eu fui fazer a matrícula, tinha lá, curso de teatro da FAAP. Eu falei, olha, eu sempre quis fazer, mas por alguns motivos eu nunca entrei. E daí eu tava com 17 anos, eu falei, eu vou fazer. E daí, foi a partir dali que eu comecei. Eu fiz com um grupo muito legal, o professor era o Marco Antônio Pâmio. Nossa, ele é ótimo. E daí, esse grupo virou meu primeiro grupo. Esse grupo de estudo virou meu primeiro grupo, porque de lá a gente ficou 2 anos na FAP, daí a gente passou para a cultura inglesa, virou o grupo de teatro da cultura inglesa, sempre com o Pâmio e com as pessoas. E todo mundo que estava nesse grupo depois continuou sendo ator. E olha que engraçado, o meu primeiro grupo de teatro tinha os 5 amarelos. Mentira. Sério? Você sabe o que é engraçado? Porque eu comecei a fazer teatro no colégio. Eu tinha 12 para 13 anos. E a minha professora de teatro era amarela. Olha só. Não é muito doido isso? Doido. Inclusive, eu acho até que eu fui enganada, assim, pela vida, pouco, entendeu? Porque a gente achou que, ok, né, tá tudo certo. E depois, quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente falou, não é bem assim. Todo mundo fala, não tem a ator amarelo, tudo. Eu entrei num grupo de teatro com 5. Falei, como não tem, né, quando eu comecei? Mas realmente, depois que você começa a virar, assim, continua aquilo como profissão, tudo, você vê que não é bem aquilo. Mas você tem a sensação também que eu acho que o teatro é um pouquinho mais democrático do que cinema, do que ficção. Eu acho que, eu acho que tem grupos também que tem as questões deles, mas eu acho que o teatro abraça um pouquinho mais, assim, é um pouquinho mais... teatro não, convenção tem as coisas, abraça um pouco mais, mas ainda não é aquela coisa, mas eu consigo encontrar mais pessoas circulando no meio que, de repente, no audiovisual, isso é verdade. Acho que as possibilidades são maiores, né? A aceitação é maior, assim. Tem a questão da licença poética, tem a questão da inclusão, das possibilidades. Acho que as nossas possibilidades no teatro, elas são mais abrangentes do que... Elas são, mas no audiovisual. Acho que o audiovisual ele é muito engessado nessa questão do estereótipo. Uhum.
Mas, por exemplo, você fala, é mais democrático, mas ao mesmo tempo, olha que coisa. Era um grupo de 5. E toda vez que tinha uma peça, alguma coisa, os amarelos tinham que ficar juntos. Era marido e mulher, era filho. sei. Não tinha. tá. A pessoa que estava ali atrás, ela sempre colocava, não, mas para fazer sentido, olha que coisa louca, vou colocar ele como marido e mulher. Pra fazer Vou sentido. colocar isso para não sei o quê, porque senão vai ficar estranho. Tem isso também. Uhum. Então tem esse pensamento. Para tirar esse pensamento é muito complicado, eu acho. Mas na sua família, nessa época, já tinha alguém que trabalhava com arte de alguma maneira? Que era artista? Não tinha ninguém. E como foi pra eles, assim? Bem, a minha mãe sempre me apoiou, mas tinha toda... Eu faço teatro, acho que talvez porque ela bancou isso. Porque, assim, como é que você vai se sustentar? Como é que você vai fazer isso? E pior, daí eu fazia faculdade de artes plásticas, de teatro, falou, gente, você não vai sobreviver na vida. Porque artista não... Eles nunca te mandaram fazer um concurso público? Não, concurso público. Não, porque a minha família... Pelo amor de Deus. Olha, abriu um concurso público aqui maravilhoso, estabilidade. Não, é verdade. Vários. Não é possível. Era a avó falando, era tudo assim, não, tenta fazer uma outra coisa. Você vai fazer isso, eu sei, como hobby. Nunca ninguém fala, banca, você vai fazer, vai conseguir. Não, isso nunca teve. Mesmo com artes plásticas de teatro, era o caos. Eu era a pessoa na família assim, tipo, não é possível, essa pessoa não vai dar certo. Aí, ó, deu certo. Não. Gabi. Eu comecei a fazer teatro quando eu tinha 11 anos. Tinha uma tia, que é a Cris Fischer, que ela era casada com meu tio, né? O meu tio, que era irmão da minha mãe. E ela é atriz. E ela fazia várias peças e eu ia assistir e eu ficava encantada com o teatro. E minha mãe sempre me levava ao teatro e tal, eu ficava encantada. E sempre, tipo, na escola eu juntava a galera e montava a peça, assim, com criancinha, com 5 anos, eu tipo, vou apresentar uma peça no meio da aula, eu fazia isso. E aí com 11, a Cris, ela dava um curso também, e eu comecei a fazer esse curso com 11 anos. E depois não parei mais, eu tipo, não consegui mais parar de fazer teatro. Todo ano tava apresentando alguma coisa, aí depois entrei na Casa do Teatro, criança também. Continuei direto, aí até me formar no Célia Helena, entrar no Célia Helena e fazer. E fui emendando, sempre teatro. Saí depois que eu me formei, me enfiei em grupos de teatro, me enfiei no Le Pas de Jour, que a gente fazia um monte de peça infantil, que é super premiado, umas peças muito legais. E depois acabei montando as clés com a Júnia. Isso foi em que ano? Ai, faz 10 anos. Que a gente tem, a companhia. Eu sou muito ruim de ano. E se autoproduzindo. Então, como que as Clés sobrevive hoje? Vocês inscrevem em editais? A gente escreve edital, aí manda para todos os SESC, a gente vai, tipo, procurando tudo que tem, assim, procurando SESI, SESC, CELS, tudo que aparece a gente manda projeto, monta os projetos, escreve coisa nova e tal. Eu acompanho você nas redes e eu vejo que você e a Júnia, né, a sua sócia, vocês são muito próximas, vocês são muito amigas. Sim. E vocês já têm esse projeto juntas há mais de 10 anos. Uhum. E ela é uma mulher branca. Sim. Né? Eu fico pensando assim, existe um recorte assim racial no dia a dia de vocês? Assim, como que é essa questão de você ser uma mulher racializada e ela ser uma mulher branca e vocês terem um projeto juntas tão longevo, assim? Tão perene, e isso dá certo. A Júnia, ela é melhor amiga, assim, então eu conheci ela bem jovem, quando a gente estava na escola de teatro, e aí a ideia mesmo da companhia era contar a história de mulheres. A gente tem alguns recortes já, tipo, nas coisas que a gente faz, assim. Que são todas criações de vocês. As músicas também. A gente escreve, tudo. A gente... Que você toca também. Sim. Violão. Eu toco mal, mas toca. Você toca violão, ela toca piano. Toca. Mas um pouquinho de tudo mal. A gente que escreve, e aí a ideia era contar a história de mulheres, porque quando a gente estava na escola, a gente ouvia mais protagonismo dos homens, né? Os grandes homens que fizeram várias coisas. Então a gente quis contar as histórias das grandes mulheres que fizeram. Então eu acho que a nossa visão, mesmo nas nossas criações, já tem um recorte que a gente toma, ela tem uma visão muito, muito, ela entende muito todos esses lados, assim, de raça, de gênero, a gente tem sempre teve essa conversa, é uma branca diferente.
Não, e também por convivência, eu acho. Também. Sim, ela entende muito. Você com o canal, com o Bambu, eu acho que é a pessoa... Ela acompanhou desde sempre, é quase tipo um casamento, assim. Então ela acompanhou todo esse... até a minha descoberta como Amarela, ela acompanhou. Então ela sabe tudo, assim, tipo, é muito difícil eu passar por alguma situação que... por ela, né? Agora, tipo, no dia a dia, não tô lembrando de nada agora, mas provavelmente eu tenha passado por coisas que eu ouvi, assim, de pessoas que estão trabalhando com a gente. Mas eu sempre me senti muito respaldada por ela, assim, porque ela acompanhou e entende muito esse lado de ser uma pessoa racializada. Uhum. E vocês duas têm outras coisas em comum. Olha só, vocês duas são fundadoras de canais que são referência, né, para as questões dos artistas amarelos e para as pessoas amarelas no geral na nossa sociedade, né, que é o Iobambu e o Coletivo Oriente-se. Através desses dois canais, outras coisas foram surgindo. Eu acho que vocês foram as primeiras, assim, a pensar em coisas desse tipo e a colocar no mundo, né? Porque, assim, uma coisa é você ter ideias, uma coisa é você pensar e outra coisa é você realizar, né? Então, essas coisas, elas são concretas, elas existem, elas estão no mundo aí, elas são referência até para as pessoas que não são do nosso meio, assim. Se você fala, Coletivo Oriente, canal Iobambu, as pessoas sabem o que é, né? Como que surgiu o canal, assim? Como que surgiu a ideia de começar a gravar vídeos para falar sobre representatividade? Na época a gente ainda usava o termo oriental, né? Total. Hoje a gente acho que a gente já usa brasileiro amarelo, com as ascendência asiática, nipo brasileiro, enfim, é nipo brasileiro mais para os descendentes de japoneses, né? Mas ela fala dos amarelos, a gente está englobando todas as etnias. O Oriente surgiu porque teve uma novela em que o protagonista seria amarelo, né? E tinha sido chamado amarelo, mas por motivos, acho que comerciais, colocaram um branco realmente, que não tem nenhuma... não é descendente, não tem nenhuma ascendência amarela, fazendo ele. E a gente falou, gente, não é possível isso, né? A gente tem tão poucas oportunidades... e quando existe uma, não é colocado, vamos fazer alguma coisa para falar sobre isso, para mostrar, porque se ninguém fizer nada, o pessoal tá acostumado a ter yellow face desde sempre. E o ano era 2016. Isso, exatamente. Esse ano que é engraçado que esse ano é um marco. Né? Foi em 2016. É um marco para a classe artística amarela como um todo. Né? Daí começaram reuniões com vários artistas que queriam falar sobre isso e a gente decidiu formar um coletivo. Quem quisesse entrar podia entrar e a gente foi fazendo discussões para saber quais eram as atividades, não atividades, como é que fala? O que a gente ia fazer? As iniciativas. As iniciativas para falar sobre esse tema, que nunca foi muito falado, porque o asiático, ele sempre é meio deixado de lado. Não é tão importante tratar desse assunto. Né? Tem outros assuntos, as pessoas falam. Então, já tiveram outros casos de yellow face e tudo, mas nunca foi tão comentado. E a gente falou, não, tá aqui, não é possível. Estamos aqui, estamos presentes, somos brasileiros. Na verdade, nesse caso especificamente que você está falando, a gente teve não só yellow face, mas a gente teve um white wash. Também, na mesma novela. Depois eles colocaram um ator branco fantasiado, entre aspas, né? Porque até as roupas do Ken Kaneko-san ele usava, né? Não, gente, foi realmente muito... E a partir daí surgiu o Oriente. Escancarado, né? Foi. E ele foi tomando, assim, ele caminha sozinho hoje em dia. Não tem mais um grupo de... Assim, ele vai, porque... Inclusive os vídeos estão aí no mundo, inclusive vídeos que viralizaram, né? O vídeo manifesto que foi muito legal. Que foi muito visto, né? E ouvido, inclusive vocês chegaram até a irem fazer reuniões, né? Sim. Em vários lugares. Vários lugares, emissoras, enfim, para entender, né? As pessoas se interessaram pelo assunto. Acho que aí vocês plantaram a primeira sementinha. O Iobambu veio depois. Não, mas foi lá antes. Na verdade, foi antes, não foi 2016. A gente fez antes da novela. Vocês tinham alguma coisa? Surgiu, tinha acontecido um negócio de uma série que estavam procurando... atores negros, mas podia ser branco, não sei o que lá, e foi um negócio que me pegou muito, eu escrevi um textão. E aí, na mesma época, o Léo Juan, ele... Que veio aqui. Ele veio? Ele tinha ido numa palestra de cinema,
e que tava falando das porcentagens de raça na TV brasileira. Sim. E aí era brancos, negros, e aí tipo era amarelos, indígenas e outros. E aí ele ficou com isso na cabeça, tinha lido meu texto. A gente é amigo, né, que a gente se conheceu, já fiz uma série dele e tal. E aí a gente se encontrou, ele e o Kiko, pra pensar em alguma coisa do que a gente podia fazer que tava nas nossas mãos, né? E, tipo, ele como cineasta, diretor e tal, roteirista, eu como atriz, o Kiko como publicitária, a gente chegou no consenso que um canal e fazer vídeos era um jeito da gente começar a falar sobre isso, vídeos com atores amarelos, sem ser no estereótipo, né? Fugindo do que sempre aparece na TV. E aí a gente começou a chamar, e aí nessa que a gente foi conhecer vocês, né? Tipo, que a gente começava a chamava, que a gente chamava vocês. Fez vídeos de dramaturgia, de cena, não? Fez. No começo era isso. No começo era isso. Lá no comecinho. Hoje em dia são vídeos mais informativos. Eu fiz um vídeo de cena. Você fez. Com o Jorge. Um de terror. De terror. O Jorge tava no de terror? Meu marido. Ai, gente. Meu marido. E aí foi, tipo, a gente começou a fazer esses vídeos, o Léo escrevia e tal, aí, tipo, no Oriente a gente falou assim, não, vamos chamar os atores, aí a gente começou a encontrar vocês e chamava de lá. E aí, até depois quando chegou a novela, a gente fez o Sol Poente. Gente, posso falar, esse vídeo do Sol Poente é muito bom, vocês têm que ver, tá no YouTube. Que aí a gente chamou Quem Caneco, Sim. E aí, só que, tipo, aos poucos, a gente foi descobrindo que não era mais do que isso. Não adiantava só colocar os atores amarelos, tipo, fazendo sem o estereótipo, porque as pessoas nem se entendiam como amarelas, nem tinha que aprofundar no tema, assim, de se conhecer e de falar sobre as especificidades todas que a gente não falava sobre isso. Tinha gente estudando academicamente e tal, só que ninguém falava. E aí o Léo começou a ler esses textos, transformar em vídeo, e aí começou a ficar uma coisa mais informativa. A gente fez o Quero Café, começando a chamar gente que estudava sobre ser amarelo, sobre todas as questões aqui no Brasil, para falar sobre isso. A gente entrevistava para entender, e aí foi mudando o caminho do Iobambu, sabe? Que a gente começou fazendo vídeos, de ficção mesmo, e aí depois a gente foi entendendo que a gente precisava ir para outros lugares para falar sobre o assunto. E hoje o Iobambu tem colaboradores também, né? Tem. Que eu vejo, por exemplo, a Tami, faz vários vídeos legais. A Tami é do Iobambu, a gente começou a chamar outras pessoas para participar, para falar sobre outros temas que elas entendem muito bem. Então a gente chamou a Tami, aí tá a Laís Mil, a Riga também, tá o Abi. Então, tipo, foi entrando outras pessoas que falam sobre outros temas que eles sabem bem, assim. Que a gente acha legal também, né? Tipo, tem um monte de gente falando sobre as coisas, porque às vezes, tipo, quando fica numa pessoa só, acaba virando uma opinião também, né? Sim. E aí a gente gosta de ter pessoas de várias opiniões diferentes. E muitas coisas a gente tem a mesma opinião. Mas o que é legal, que acho que foi em 2016, porque eu não conhecia o Iobambu antes, é que... Mas foi meio que junto, assim, a gente tava quase... porque foi o comecinho, foi um pouquinho antes de vocês, e aí a gente... porque a gente fez uns vídeos antes, e aí depois vocês surgiram e a gente começou a... foi muito perto. Mais ou menos... Foi muito junto. Uma alavancada, assim, começou a falar sobre o que são os amarelos, o que é ser amarelo, porque isso nunca foi discutido. Nunca foi discutido. Nunca foi. Tiveram alguns grupos antigos, mas assim, eram coisas passageiras, e hoje não. Hoje tá aí, todo mundo tá olhando. Abriu uma janelinha, assim. Quando eu comecei, era muito estranho, assim, apesar de ter sido um grupo com muitos asiáticos, as pessoas falavam assim, que engraçado, vocês estão fazendo, tipo, como falo, japonês fazendo teatro, né? Assim, por que tem tantos aí? E fora que eram 3 coreanos, só que eram todos os japoneses fazendo teatro. E não se era falado, não tinha... Eles nem cogitavam estar em cena. Eu lembro uma vez que tinha até uma peça que tinha uma possibilidade, precisavam de uma pessoa que tinha tal característica, e estavam lá no nosso grupo, em nenhum momento me cogitaram, porque eu era amarela. Ah, não, mas daí... Teatro que é convenção, não vai ficar bom, entendeu? Então nem falaram que não ia ficar bom, simplesmente não cogitaram a Lígia, porque ela não poderia estar numa peça porque ela é amarela, isso aconteceu. E hoje em dia eu acho que as pessoas pensariam mais. Mas eu já fiz uma peça, por exemplo, tua, que era com... A autora era uma mulher amarela. Sim. Né? A da baleia lá. Sim.
Era a Luana? Era a Luana. Ah, E foi muito legal. Mas a sua personagem não tinha absolutamente nada a ver com, assim, não necessariamente precisaria, não era um pré-requisito que você fosse, ou era? Não, é assim, Mas ela queria que ela tivesse queria. representatividade, mas a personagem em si não tinha, né? Não, a personagem, ela é amarela. Tá escrito no texto. Mas não precisaria Mas não tem uma ser. justificativa, né? Não tem algumas coisas, algumas pequenas falas que, ela é realmente amarela. Mas foi muito legal porque a diretora, tava escrito lá que ela é uma mulher amarela, me chamou. E quando a Luana viu aquilo, ela falou, nossa, você tá chamando uma atriz amarela, que legal, nunca imaginei isso. A Luana falou isso. Mas porque ela pensou o quê? Que fosse chamar uma mulher branca que ia fazer uma amarela? é o que se espera, né? Espera hoje em dia, ninguém espera. Já passei por várias coisas sobre isso. Por quê? E a diretora falou, não, tá escrito uma mulher amarela, Então vai ser uma... tem atrizes amarelas, vou chamar. Por que não chamar uma mulher amarela? Entendeu? Não, se fizesse uma branca, não tem, tudo bem, mas foi escrito para uma amarela, Uhum. né? Então vamos E dar quando não oportunidade. tem nenhuma indicação, por que não pode ser uma atriz amarela? Ah, mas aí, Aí, querida, Não tem clue. aí é uma coisa que a gente precisa estudar para entender a cabeça dessas pessoas, né? Agora eu queria falar uma coisinha assim meio chata. Você. Ui, meu Deus. Porque assim, eu tô vendo toda uma movimentação para, assim, de evolução mesmo da questão da representatividade pra gente, principalmente no audiovisual, que é onde eu fico mais, assim, onde eu fico mais no sentido, assim, porque por causa dos Somos Brasileiros, eu acabo divulgando mais notícias lá do audiovisual, né? Então, assim, novelas, filmes, séries, coisas que estão rolando nesses espaços. E o que eu tô vendo muito agora é as pessoas estão querendo fazer as coisas de qualquer jeito, entendeu? E eu acho que isso a gente não está sabendo lidar ainda. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá uma onda agora de contratação, por exemplo, de atores, de não atores amarelos, Sim. entendeu? E aí é uma questão tão difícil para mim, por exemplo, principalmente assim na posição que eu tô de uma pessoa que divulga, né? E que fomenta a presença dessas pessoas. E que é importante, porque assim, o que eu penso? Eu penso que os nossos corpos precisam ser normalizados. As pessoas precisam ligar a televisão, ligar um streaming, ir no cinema e ver um ator brasileiro amarelo e não achar estranho. Eu acho que isso é o principal que precisa acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que contratar não atores seja o caminho. Sim. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu fico numa posição difícil, porque como é que eu vou questionar isso? Porque, assim, aí os contratantes viram pra mim e falaram, pô, mas você não queria representatividade? Tá aí, ó. Tá aí, botei um ator amarelo ali, ó, na novela, no filme, na série. Mas não é ator. Eu sei. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um monte, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Porque esse é um dado que até vou ser repetitivo aqui pra quem me acompanha, mas eu preciso ser. Só no elenco digital, nós temos mais de 3.000 atores que se autodeclaram pessoas amarelas. É mesmo? Só no elenco digital, fora quem não tá lá, porque muita gente não tá no elenco digital, né? Até porque é um tipo de plataforma que não é acessível para todo mundo. A gente acha que é, mas não é, né? O Brasil é muito grande. Então, assim, se só nessa plataforma, para quem não sabe, é uma plataforma que emprega, né? Que linka, que faz essa junção dos artistas que estão procurando emprego com as produções que estão contratando, né? Então, é como se fosse um LinkedIn, assim, só de atores, né? Que tem um cadastro lá e tudo mais. E eu tenho essa informação que a própria Renata Kalman me deu numa live, que ela falou que tem mais de 3.000 artistas que se autodeclaram pessoas amarelas lá. Então, assim, eu tô dizendo isso porque essa desculpa de que não tem, não cola, né? Mas E aí, qual que é a saída para isso? Mas você falou uma coisa que me chamou aqui a atenção. Você falou, a gente tem que normalizar, temos que normalizar sermos vistos como brasileiros. Mas eu vou falar uma verdade, a gente não é visto como brasileiro nem na rua. Você sai aqui e vou falar, olha Japa! A gente não é visto nunca como brasileiro. Então, eu sei disso. Por isso que a gente não tá Imagina a televisão inserido. que representa a realidade das pessoas, eles sempre vão olhar ali, tipo, é japonês e ponto. E é japonês todo mundo. É japonês. Todos Como as fazer essa mudança?
assim, na base, entendeu? De que é o povo, integrante da população brasileira. E não é visto, olha, é japonês. Porque o que nós é marcante. Quantos anos precisam passar para a gente ser considerado brasileiro? Isso que eu fico pensando. Então, eu acho que vai demorar ainda. Eu acho que a gente já deu passos. Sim, eu acho que as coisas que a gente tá fazendo, assim, eu acho que aos poucos vai melhorando. Porque se for pensar, sei lá, desde quando começou o Oriente, por exemplo, até agora, a gente avançou um pouquinho. Avançou, não. E quando eu comecei, realmente. Então. Mas posso falar uma coisa polêmica aqui? Ela tá polêmica. Tô polêmica. Primeiro, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado pra gente não se contentar com pouco. Não, isso sim, também acho. Tá certo. E principalmente nesse meio que eu vivo, que eu trabalho, que é do audiovisual, às vezes dá a impressão, a ilusão de que as coisas estão acontecendo. Aí te dá um personagem desse tamanho, e acham que isso é ter representatividade numa produção. Não é, porque isso eu falo na minha palestra. Nossa, isso é ótimo. Representatividade está diretamente ligado à relevância. Se você não dá relevância para esse artista dentro de uma produção, dentro de uma trama, dentro de uma história, você não vai poder afirmar que esse trabalho tem representatividade. Você tá lá só tomar. É que tá precisando, gente, senão vão falar. Então vamos colocar alguém ali parado e pronto. Não é isso, eu concordo. Nossa. Mas eu não acho nem que é se contentar. Porque, tipo, contente a gente não tá, né? Mas é que eu acho que, tipo, tem um caminho, né? Que a gente vai ter que percorrer, que a gente sabe. Tipo, que é uma coisa meio de fato, assim. Que a gente tem que fazer esse trabalho. Porque se depender de quem tá lá, não vai. Eu já ouvi. Então, tipo, não tô contente. Mas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o que a gente tá fazendo, que é bem devagar, os passos de formiga, a gente vai andar. Mas a gente tem que fazer. Porque eu já ouvi gente falando assim, diretor, mas por que você não... Vou falar a verdade, não tenho saco pra procurar, sabe? Eu não faço isso. Então eu vou chamar o que tiver. Quem falou isso? Uma pessoa que eu não posso falar. Não precisa falar o nome, mas um diretor. Tá. Entendeu? Eu não procuro, eu não faço teste, eu vou chamar quem eu conheço. Pô, mas o cara não faz o trabalho dele? Então, é complicado isso. É muito difícil, então, gente. Tem, mas é um trabalho procurar, ir atrás, ver o que encaixa, você tem que demandar um tempo. Mas não é tanto e as pessoas, assim, né, não é tão uma coisa assim. que é praxe, é um estudo. É um estudo, se você tem que ir atrás, você tem que querer aquilo. E você tem que sair da tua bolha. Então, mas se você não conhece atores amarelos, é porque você tá dentro de uma bolha. Mas não é interesse deles, não é interesse deles, não chega neles. Então, tipo, a gente tem que, tipo, ficar até conseguir alguma coisa. A gente que tem que levantar, a gente tem que ir atrás mesmo. E às vezes eu acho que tem que ser radical mesmo. Pessoal, nada contra a radicalidade. Não, porque se não for ficar na coisa política, gente, é isso, não dá certo. Sim. Se você não for lá e dá um tapa na cara, não dá certo. Eu que o diga. Deixa pra lá isso. Sabe o que vai acontecer agora? Vai vir uma pessoa aqui, muito especial. Uma pessoa para fazer uma pergunta fora da caixa para você. Meu Deus, polêmica. Uma pergunta que eu não seria capaz de elaborar nessa minha cabecinha. Ele que é ator, dançarino e arquiteto. Jorge Yoshida, filho. Valeu, Bru! E aí, Lígia, tudo jóia? E aí, Bia, tudo bem? Bom, vocês são mestiças, né? Vocês são multirraciais, né? Então, e cada uma tem um sobrenome branco e um sobrenome amarelo. Eu queria saber qual que foi o critério de escolha do seu nome artístico. Eita, ele não brinca em serviço, não fala. Não brinca. Posso começar? Só para contextualizar, Beatriz Giaféria, que usa o sobrenome italiano, e Lígia Yamaguchi, que usa o sobrenome japonês. Isso. Eu já contei essa história algumas vezes, mas é assim, o meu nome é Beatriz Koyama Giaféria. Quando eu me formei, eu usava Beatriz Koyama Giaféria, eu amo meus sobrenomes. Koyama é lindo, inclusive. É lindo, eu amo. E aí, quando eu me agenciei, comecei a trabalhar por algumas agências, eles me chamavam para teste, e só pelo meu nome me chamavam pro estereótipo de japonesinha, sabe? Aquela coisa, tipo, bem... E aí eu chegava nos testes e não passava. Eu não passava, porque eles esperavam de mim o estereótipo que eu não sou. Eu sou, tipo, bem mestiça, né? E eu tenho cabelo cacheado e não sei o que. E as pessoas não esperavam
Então, eu não conseguia trabalhar. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, tipo, eu preciso ganhar dinheiro. Tipo, eu me formei com isso, preciso ganhar dinheiro. E aí eu falei, bom, vou usar a Beatriz de Aféria, vamos ver o que acontece. E aí, quando eu comecei a usar o Beatriz de Aféria, eu comecei a ser chamada para testes de pessoas normais. Não posso falar, eu fazia publicidade, eu fazia muita publicidade. Só que assim, não tinha pra ninguém. Acho que a Bia é uma das pessoas que mais fez publicidade. Ah, não tinha pra ninguém, eu. Você fazia muita publicidade, você não lembra? Não tinha pra ninguém. Aquela você não lembra? Não, eu fiz bastante Muito. publicidade. Foi uma coisa que segurou, assim, pagou meus Na boletos. TV, tinha Bia fazendo alguma coisa. Você fazia muita publicidade. E foi depois, eu só comecei a pegar trabalho depois que eu comecei a usar a Beatriz de Aféria. Beatriz Koyama de Aféria, tipo, era furada, assim, Gente, pra mim. não, uma coisa. E assim, doido só isso? só pelo nome, me mandavam pra outros personagens, tipo, mulher 20 anos, na época, sei lá. E antes eu não fazia mulher 20 anos. É isso que a gente tem que fazer, Lígia. Não, mas sabe, então, porque as pessoas, olha só, falta de Só perceber que meu também. nome do meio é Oliveira. Né? Lígia e Yamaguchi, a pessoa, ela não te olha. É, Só vê um nome, uma idade e vai. Ela não te olha. As pessoas, esse é o problema, as pessoas não olham. Falta simplesmente olhar para a pessoa. Elas veem nomes, números e vão passando. Ninguém, não é uma coisa individualizada. Falta isso. Porque senão eles poderiam te chamar para qualquer teste. Essa é a Beatriz, independente se é... Como é que eu sou dela? o que de Aféria? Koyama de Aféria. Koyama ou de Aféria. Essa é a Beatriz. É uma pessoa. Ela tem essas características. Então ela serve para isso ou para isso. Ela não é amarela ou ela é italiana. O que ela é? Não é. Qual que é o seu outro sobrenome? Então, eu não tenho. Eu não tive essa alternativa. Não tive escolha. Eu não tive escolha. Mas eu não teria escolha. Mas você poderia inventar um, por exemplo? Não tem gente que faz nome artístico, é que faz aquela numerologia, não sei, eu sou doida pra fazer isso. Ah, eu nunca Eu fiz. fiz um curso de numerologia. Você fez? Ai, faz pra gente o nome. Mentira, sério? Cara, ela é muito Eu também quero. Olha, é bom. Depois eu passo. Tá, e você viu o seu nome e o seu nome era Próspero? Era um nome artístico, assim, e assim, que ia pro caminho das artes. É que assim, eu sempre gostei muito do meu nome. Apesar de não me por incrível que pareça, meu fenótipo é muito amarelo mesmo. Assim, as pessoas acham que eu não sou mestiça. Só que eu nunca me reconheci porque eu não fui criar. Esse é o meu dilema. Eu nunca me encaixei em nada. É o nosso dilema, amiga. Agora é aquele momento do close? Agora é close. Não, porque minha mãe, ela não é amarela. E o meu pai, eles se separaram muito cedo e minha mãe casou de novo. Então eu fui criada por 2 brancos. Isso pra mim foi uma questão. É uma questão que hoje em dia eu tô resolvida, né? Mas isso foi uma questão. Eu não queria ser. De jeito Você não nenhum. quer ser o quê? Amarela. Porque eu sou diferente dos meus pais. Não é justo isso. Porque todo mundo me olha na rua e fala, olha a japonesa. Eu, assim, é uma coisa que me toca muito. Aquelas vão começar a chorar. Mas eu me identifico muito com isso que você tá falando. E que tipo de movimentos e ações na tua vida você tomava pra se desvencilhar disso? Pra não ser amarela? Por exemplo, na escola. Eu não queria que nenhum amarelo viesse falar comigo. Porque senão eu ia ficar do grupo deles. Eu tinha que conversar só com brancos. É verdade. Gente, eu passei, Cara, desculpa. Não, eu entendo muito isso, que eu era assim também. Por isso, eu falava assim, mas não tinha jeito. Não tinha. E no final, Não, continua. O que mais? Na escola. Que eu quero falar. Não, na escola é assim. Tem assim, ela vai ser. Mas não, a minha questão era assim: as minhas companhias, elas não poderiam ser amarelas, porque senão eu ia ficar, assim, com aquela coisa. É o grupo dos asiáticos, porque tem o grupo dos amarelos. Ou os que eles falam, olha os jafas. E eu não queria aquilo pra mim. Porque eu não tinha nada no meu crescimento, na minha formação, de que era asiático. Eu cresci com pessoas falando mal deles. Olha só, isso é horrível pra mim. Porque tiveram outros problemas. E eu falava assim, gente, eu não me encaixo em lugar nenhum, porque as pessoas de fora me veem com uma coisa e eu não sou isso, né? Claro, isso foram anos. Aqui depois eu tenho muita coisa da cultura asiática, tudo, mas pra mim foi muito difícil enxergar isso. Desde sempre. Porque e aceitar, porque na adolescência você tá num momento de que você quer, como é que eu falo? De que você quer se estabelecer no mundo. Quer pertencer. Eu vou ser vista assim. E eu não pertencia a lugar nenhum. E isso me deixava muito triste.
Porque eu era estrangeira dentro do meu próprio país. Esse não pertencimento, eu não era mestiça, nunca fui mestiça. Eu sempre fui asiática. Isso pra mim foi muito difícil. E hoje em dia, ai, gente, pelo amor de Deus, eu fico muito feliz de me considerar amarela. Eu falo pros meus filhos, vocês, e que eles são super mestiços. É muito legal você ser amarelo. Você não precisa ter problema com isso. Ai, amor. É a coisa mais linda. Pra mim foi tão difícil pra eles. Meu filho adora ser japonês. Ele fala, eu sou japonês. Ele adora ser um nipo brasileiro. E ele fala com orgulho. Na classe ele fala, eu sou amarelo. E eu não queria falar isso quando eu tinha a idade dele. Eu falava, não, eu quero ser branca. Graças a Deus o mundo mudou, né, Lígia? Ai, gente, desculpa. E hoje a gente pode ter orgulho disso. Cara, Nossa, eu me identifico tanto com isso, porque... Mas na escola, sabe o que eu fazia? Eu virei rebelde. Eu era rebelde sem causa. Então, eu falava palavrão, eu repeti de ano. Eu tenho certeza que eu repeti de ano de propósito. Eu acredito. Eu tenho certeza, porque eu sempre fui muito estudiosa, muito inteligente, mas eu queria me desvencilhar daquilo, entendeu? Do que as pessoas esperavam de mim, de ser a CDF, de ser a certinha. Eu cabulava a aula pra mostrar que eu não era japonesa, que eu era pai, eu ia fazer, entendeu? Então, eu olho hoje e falo, ai meu Deus, que rebelde sem causa. Mas eu tenho certeza que hoje eu consigo ver que era isso. Sabe, que eu não queria ter essa imagem de certinha, de boazinha, de falar baixo, então falava alto, falava não sei o que, tal, pra parecer, pra me encaixar e ser aceita, porque no fim das contas é isso, né? No fim das contas é o pertencimento. E Bia, se identificou em alguma coisa? Não, Como foi sua adolescência? Pra mim eu sou descendente de espanhóis, né? Eu estudei numa escola espanhola também, era tipo tudo branco. E aí a diferença, assim, na minha série, tinha eu, de nipodescendente, e a Dani. E ela é uma das minhas melhores amigas até hoje. Tipo, em vez de, tipo, sabe, foi diferente, assim. Eu acho que a gente, quando... Eu lembro que a gente se conheceu, aí tá na primeira série, sei lá, a gente se viu, assim, aí começou a puxar conversa, não sei o quê, e ficou amiga pra sempre. Hoje eu tava na casa dela semana passada. E... acho que, tipo, foi uma coisa de identificação, sabe? Da gente estar num lugar que não tem ninguém, sabe? Tipo, e a gente, talvez, bem consciente, né? De proteção mesmo. A gente se juntou. E eu passei por algumas coisas na escola, assim, de preconceito, lógico, né? Por ser amarela. Mas era bem mais, tipo, por ser mestiça, assim... E pelo que esperavam de uma família asiática, sabe? Uma coisa, sei lá, tinha histórias que falavam assim, porque a mãe dela é japonesa, então não deve, sabe? Tem uma história que eu vi agora que eu nunca contei na minha vida. Eu não sei se é bom, não sei se é bom eu contar. Mas eu namorei por muito tempo o Kiko, que é negro, e ele era do Miguel também, ele era da minha escola. E aí... lá a gente começou a namorar, só que a gente terminou. A gente foi se reencontrar depois de muitos anos. E quando a gente terminou, começou um burburinho na escola, falando que a gente terminou porque minha mãe é japonesa e não aceitava namorar um negro. Minha mãe não sabe disso, ela vai ficar arrasada, porque eu sempre protegi ela dessa história. Inventaram essa história. Sei lá, e foi uma coisa que provavelmente, tipo, foi... meninas da escola que falaram, só que aí começou a virar uma coisa, tipo, das mães falando. Gente, olha só como a proporção. E aí, e minha mãe nem sabia que eu namorava, sabe? Tipo, eu nem tinha contado pra ela. E aí eu lembro que, tipo, chegou em mim, eu fiquei arrasada, porque eu falei, tipo, minha mãe nunca, sabe, nem sabe que eu namoro, tipo, nunca faria uma coisa dessa, sabe? Tanto é que depois, tipo, gente, eu namorei muitos anos com o Kiko. E aí, tipo, eu fiquei sabendo por uma mãe de uma amiga que me contou e que foi lá, tipo, e começou a proteger e aí a gente ficou tentando se colocar. E depois de muito tempo, quando eu tava namorando com o Kiko, eu fui na casa de uma amiga que era mais amiga dele do que minha, e a mãe dela veio me contar essa história, falando assim, ai, Bia, olha, que louco vocês estarem juntos, né? Porque a mãe dela não aceitava. Gente... Isso depois de grande. Uma fofoca se tornando real, né? Vocês acreditando nisso. E aí depois de eu estar na faculdade, assim, e aí eu falei assim, quê? Ela falou, não, a sua mãe não sei. Eu falei, não, isso é uma história que inventou. E ela não me escutava e ficava falando, aí tipo, eu fiquei muito brava.
peguei o Kiko e falei, vamos embora desse lugar, sabe? Tipo, fiquei muito brava. E até, assim, eu não sei se essa história ainda rola, sabe? Mas que loucura. E isso tem muito a ver com o mito da minoria modelo que a gente tanto fala, né? É? Dessa questão do mito ser usado sempre em detrimento de outras Exatamente. minorias. Isso você fala muito bem no canal. Inclusive, eu usei um vídeo teu para escrever a minha palestra. Ah, mesmo? Mas é verdade, essa coisa da Mas aí, por exemplo, o que eu acho de diferente é pensar, tipo, como as pessoas racializadas se juntavam no colégio branco, entendeu? Tanto é, tipo, eu namorei o Kiko, que é negro, uma das minhas melhores amigas é a Dani, que é amarela e tal, tipo, era um pouquinho diferente, assim, que a gente se reconhecia. Desconfortável, acolhido, né? No meu caso, como em casa, eu não tinha, essa questão de referência é muito importante, de identificação. Eu olhava em casa, eu não tinha ninguém que nem eu. Para mim, nesse ponto é muito solitário. Porque minha mãe, meu pai, minha família era sempre os brancos e eu era diferente. Isso para mim é muito difícil. E se você vê, tipo, mesmo as bonecas, coisas, eu nunca tinha. Eu nunca estava presente em canto nenhum. E eu sou nem revista, na nossa época que tinha aquelas revistas de adolescente, Atrevida, capricho. Não sei o quê. E aquela maquiagem que você fazia, nunca ficava bem na gente, né? Tipo, não tinha maquiagem pra gente, não tinha nada. Então eu falo, hoje em dia, as pessoas esperam que eu tenha toda uma história de uma família tradicional, amarela, e eu não tenho. Então eu falei, eu invento memórias. Ah, fala uma música da sua infância, canta uma música japonesa. Eu falei, que saco, até explicar? Vou cantar. É assim, eu falei, invento memórias, porque, gente, não é possível. As pessoas, elas me olham e eu tenho que ter toda uma bagagem que hoje em dia eu estudo, eu quero, porque eu quero, né? Até japonês você fala? Até japonês eu falo. Quer dizer, você fala? Não, calma. Deixa eu falar, porque tipo, isso é uma coisa também, tipo, você fala japonês, é outra coisa pra você conseguir trabalhar. Tem que falar japonês. Faz kung fu, mistura faz tudo. Faz tudo. E olha que eu entrei numa neura agora, assim, num lance de não querer fazer trabalhos. Olha gente, olha o que o mercado faz com a gente, né? O mercado, ele enlouquece a gente. Porque eu fico pensando assim, eu não quero fazer esse tipo de trabalho, porque eu não quero ficar conhecida no mercado de trabalho por ser uma atriz japonesa. Eu não quero, entendeu? Porque isso na minha cabeça, no meu mundinho aqui, tá? Eu fico pensando assim, quanto mais trabalhos eu fizer em que a minha personagem seja de fato uma mulher amarela e que isso seja explorado na trama, mais vão pensar em mim só para esse tipo de papel e de personagem, entendeu? E aí todas as outras possibilidades eu não vou ser pensada nem cogitada para isso. Eu fico muito preocupada com isso. Gente, olha, a que ponto chegando? Assim, ponto chegando. É verdade. É verdade, porque na verdade o mercado ele é branco. Ele é branco. Tem que ter essa quebra um pouco. Não tem como. Porque é muito. Eu converso com amigos, tudo, que são brancos, e realmente eles eles falam, não é por mal, não. Eles não sabem, eles não entendem, eles não compreendem, porque eles não passam por isso. Não tem essa coisa da compreensão. Nossa, mas por que você tá... Mas será que é isso mesmo? Pô, minoria modelo não é uma coisa legal. Tem tudo e as pessoas não conseguem. Não é um elogio? Não é um elogio. Pô, você é isso, você... Tipo, as pessoas... E uma coisa, se uma é modelo, o outro, então, não deu certo. Você explicar para as pessoas o que é mito da minoria modelo? Exato. Não, ela fala ainda. Ai, gente. Meu Deus. Minoria modelo a gente esperar essa visão que a gente tem de um amarelo, de você esperar que ele é um exemplo. Então, mas sempre comparando com outra... Modelo de sucesso. Um modelo de sucesso. É a raça que deu certo. Então, ele vai muito bem na escola, ele não tem problemas financeiros, é tudo, tipo, tudo perfeito. E aí as questões que isso acarreta o que a gente tem que ser assim. Então somos pessoas, então tem muita gente que não é assim, só que tem que ser assim porque é isso que esperam. Então tem essa pressão nossa. E opressão, né? Essa pressão em cima da gente. Só que também tem sempre é muito bom para os brancos isso, porque eles têm uma desculpa para você comparar duas raças, né? Tipo, comparar, tipo, o porquê que... olha aqui, eles aqui, os amarelos aqui. Um deu certo. E o outro que... Tá vendo? Porque você não se esforçou o suficiente. Se você tivesse feito o que eles fizeram...
E é um jeito também de colocar sempre, tipo, um contra o outro, né? Sim. É esse que é o ponto. É. Você bota um contra o outro. É. Só Sei que quem que tem que entendem. fazendo isso sempre é o branco, que tá colocando. É, sempre interesse dele. Sempre, tipo, é sempre uma coisa que sempre vai beneficiar o branco. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de sonhos e de futuro? O que vocês esperam, assim? Da vida, assim, da carreira? Vocês têm sonhos? Vocês sonham? Ah, sim, tem vários sonhos. Nossa, se a gente não sonhar, acabou, né? É. Essa é a questão. É. A gente tem que sempre estar buscando alguma coisa. Ai, que difícil, né? Eu sonho. Eu quero ainda. Tem muito tempo ainda, eu já fiz muita coisa e tem muita coisa ainda pela frente. Então eu quero estar muito ativa sempre nos meus trabalhos. Eu quero estar presente, eu quero uma coisa, quero um mundo melhor, eu quero tudo isso, mas eu quero que a gente seja considerado. Eu quero o pertencimento para mim é uma coisa mundial, importante. todo mundo quer. Não, mas assim, Para você, eu quero pertencer. Assim, isso é muito importante. Realizar coisas, trabalhar durante muito tempo. Eu quero trabalhar durante muito tempo fazendo coisas que eu gosto, que eu possa escolher e coisas relevantes. Isso que você falou de escolher, eu acho muito bom a gente almejar isso, esse lugar de escolher, porque na nossa profissão, assim, para quem não é desse meio, talvez não vai entender isso que eu tô falando, mas você chegar num ponto da tua carreira que você possa escolher os trabalhos que você quer fazer, olha o Gustavo ali. É muito especial, porque a gente acaba fazendo nessa carreira muita coisa que a gente não quer. E muita coisa que a gente não quer, muita coisa que a gente não acredita e muita coisa que fere até os nossos princípios, mas que a gente precisa trabalhar, porque a gente tem aluguel para pagar, conta para pagar, filho para criar. Então, eu acho que chegar nesse lugar onde a gente possa escolher é muito, muito, muito especial. E pouquíssimas pessoas nesse nosso meio conseguem chegar nesse lugar, né? E, Bru, sabe por quê? Partindo disso aí que eu falei, quero trabalhar ainda muito, porque eu tenho uma idade, às vezes, que eu me parei e falei, nossa, eu tenho 46 anos e é muito pesado para uma mulher, 46 anos, com tudo isso que tem fora, essas demandas que pedem, você tá sempre muito ativa. Ainda mais uma mulher racializada. Ainda nessa profissão é muito cruel. Você fala, puta, 46 anos, eu tô no fim da carreira, não é possível. Né? Não é. Não. Ainda tem muita coisa, tem papéis, os papéis não são só jovens. Assim, tem esse outro lado que eu acho que é muito importante. Gente, Fernanda Montenegro tá aí com 95 anos. Mas é que tem uma cultura do novo, do belo, que eles acham, é muito difícil ainda. Tá sendo quebrada? Tá muito pouco, muito pouco. As pessoas ficam assustadas quando elas vão, a idade vai chegando e vai aumentando, e tem tantas outras coisas bonitas dentro dessa idade, assim, nossa, eu tenho tanta mais maturidade, consigo ter consciência e olhar o que tá acontecendo de quando é. E assim, as pessoas precisam visualizar isso mesmo, para papéis mais velhos, e pegarem pessoas da idade correta, porque não adianta também você escrever papéis para 50 anos se a pessoa de 30 tá fazendo. Gente, eu também, isso é uma coisa que eu não entendo também, Pelo amor de Deus. Aí você chama, o personagem tá lá no roteiro, fulana de tal, 50 anos, aí eles chamam uma menina de 30 e faz uma caracterização para envelhecer ela. Pra quê? Se a gente tem tantos atores de 50, de 60, 70 anos tão bons no mercado, pelo amor de Deus, gente, não faz sentido nenhum. E para pessoa racializada, eu acho que é mais difícil mesmo, porque é mais uma coisa, né? Mais um negócio. Então, mais uns dedinhos, assim, de coisas que tem. Coisa pela frente, então. Muito bem. E Bia? É muito parecido, né? O que eu quero. Quero continuar ativa, quero continuar criando. Eu gosto muito, quero continuar fazendo o teatro e fazendo as coisas que eu acredito, indo para os lugares que eu quero levar o teatro, sabe? Mas eu tenho esse sonho de fazer muito mais audiovisual, porque eu faço muito pouco. E é uma coisa que eu gosto de fazer, fico feliz, sabe? Mas é isso, continuar criando e colocando essas coisinhas no mundo. E para acompanhar o teu trabalho, como é que a gente faz? Tem o meu Instagram, que é @BeatrizDiaféria. Tem o Fofurices da Bibi, que eu faço origamis, que eu ensino a fazer origamis, que é Eu vi ontem o da mãozinha. o da mãozinha é legal, né? O de esqueleto do Halloween, muito bom. @Fofurices da Bibi. Acho que tem um underline. Tem alguns underlines, eu acho. Tá no TikTok também.
E Ai, nem TikTok eu Tem tenho. o teu o livro. TikTok é do Fofurices. Tem o meu livro, Vai Descer, que dá pra procurar no site da editora Calêndula. E acho que tá na livraria Loyola também, na Martins Fontes. E Iobambu. Iobambu, @Iobambu, que aí tem no YouTube, tem no TikTok e tem no Instagram também. Muito bem. E Dona Lígia? Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Eu tenho um Instagram. Que ela posta uma vez a cada 3 meses. Eu preciso me atualizar. Eu juro que eu Isso. tenho. É muito errado isso, gente, é sério. Eu preciso saber. Tenho um Instagram, @Ligia Yamaguchi. Que eu Você tem um outro, E né? você tem, é isso que eu ia falar, você tem um de outro. pintura. A gente sabe mais que é. Não, mas é que eu não posto há um ano. É lindo o seu trabalho. Não sei porque você faz painéis lindíssimos. Faço Lindo. Um negócio assim Não, gente, eu gosto muito de pintar. Pintar realmente é maravilhoso. te preenche também. Não, é assim, pra mim, as duas coisas, assim, é atriz e pintar, pra mim, é muito necessário. Eu tenho esses 2 Instagrams, mas eu não sou muito ativa, né? Ela vai começar a ser, e eu vou convencê-la a partir de hoje. Beatriz Giaféria, Lígia Yamaguchi, muito, muito, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada a É você. tão especial ter vocês, assim, porque eu acho que uma das coisas principais da gente ter um bom relacionamento com os nossos amigos, né, e as pessoas com quem a gente trabalha, que a gente convive, é a admiração. E eu admiro muito, muito, muito vocês. Muito. Vocês são, assim, exemplos de mulheres e de profissionais para mim. Então, muito, muito, muito obrigada. E vamos aí. Mano, é recíproco. É recíproco. Nossa, É. eu não tenho nem o que falar, né? Você, Bruna. Porque assim... Aqui, ó. É isso mesmo. E obrigada, Sakura, que acredita no meu trabalho, que acredita nessa causa, que acredita nessas histórias, nessas trajetórias lindas de vida. E vamos em frente. Tchau!